um fato real. Tá? Professor, bacana. Tem fato gerador. Concreto. Ocorreu o fato gerador, surge o quê? Surge a obrigação tributária. Professor, obrigação tributária não é essa aula? Concordo. É a próxima aula, nós vamos ter uma aula que nós vamos dissecar o assunto obrigação tributária. Mas eu não posso explicar para você na totalidade do fato gerador sem explicar coisas básicas, importantes, necessárias para o seu completo entendimento. A obrigação tributária, gente, faz parte, está lá no Código Tributário Nacional, no seu artiguinho 113. A obrigação tributária é principal ou acessória? A obrigação tributária é a principal e acessória. Eu quero constituir para vocês um modelo mental para vocês, para todos os concursos, gente. Vocês não vão errar mais direito tributário, obrigação principal e acessória. Meu, pensa comigo, cara. Qual que é o principal objetivo do fisco? Papo reto, cara. Papo reto. Pense aí. É o quê? Arrecadar. Então, gente, a obrigação tributária é dinheiro, pecúnia. E acessória? Acessória é uma, obrigação não financeira. Pronto. Professor, principal eu entendi, cara. Ocorreu o fato gerador, surgiu a obrigação tributária, houve o lançamento, eu tenho que pagar o tributo. Bacana, isso aqui é a obrigação principal. Só que o fisco atribui também, a legislação atribui, perdão, as obrigações acessórias. Por exemplo, se você, por exemplo, você ganhou 10 mil reais mesmo, não foi isso? Que eu falei para vocês, 10 mil. Estava desempregado lá, imposto de renda. Você recebeu o salário descontado na fonte. Você está pagando imposto de renda. Professor, do edital estava 10 mil, mas eu só recebi líquido 7 mil. Para onde foi os 3 mil, cara? Foi o quê? Porque ocorreu o fato gerador, criou a obrigação tributária e você pagou o quê? O seu tributo. Pagou o imposto de renda, cara. Então você vai receber líquido 7 mil. Você está pagando já o imposto de renda. Descontado na fonte. Só que é o seguinte, com essa remuneração sua, a legislação tributária obriga você a fazer a declaração de imposto de renda. Declaração, você vai prestar informações sobre a sua renda para o fisco. Esse ato de prestar essa informação, da informação, é uma obrigação acessória. Não financeira, porque você já pagou o tributo. Tá certo? Pronto. Professor, eu quero outro exemplo. Outro exemplo, mando para vocês. Na legislação tributária diz o seguinte. Se você, seu CPF, se você é dono da empresa, tem CNPJ, se você é dono da empresa, uma limitada, por exemplo, você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mas, professor, eu não tenho renda, a bichinha só dá prejuízo. Eu quero me livrar dessa desgraça, mas eu não consigo. Eu não estou ganhando renda nenhuma, professor. Por que eu vou ter que pagar? Você não vai pagar. Você tem uma obrigação acessória para com a legislação tributária. E a legislação tributária falou, você é obrigado a me prestar informações anuais sobre a renda da pessoa física, cara. Seu CPF, meu. Independentemente se você está tendo rendimentos positivos ou negativos. Então isso é uma obrigação principal ou uma obrigação acessória? Principal envolve dinheiro. E acessória? Não, dinheiro. Você prestar a informação, fazer a declaração, está envolvendo dinheiro? Não. Está o quê? Está sendo não financeira. Se é não financeira, ela é acessória. Professor, eu quero mais exemplos, porque com exemplos eu consigo fixar conteúdo. Tá bom, cara, mando para vocês. ICMS. Vamos supor que a legislação do ICMS fala o seguinte. O estabelecimento comercial tem que informar o fisco imediatamente todas as vendas superiores a 10 mil reais. Pronto. É uma obrigação da onde? É uma obrigação do comerciante, uma obrigação tributária acessória informar o fisco a cada venda acima de 10 mil reais.
Mas, professor, eu tô ficando... Cara, professor, é fácil. Então você tem a principal. Qual que é a principal finalidade do físico? Dinheiro. Acessória é algo que vai assessorar, vai complementar a obrigação tributária. E o código trata, aqui, parágrafo 1º do artiguinho 113. Cara, esses artiguinhos aqui, cara, eu falo reto com você, cara. Ó, 113, 114, 115, 116... Bicho, ó, papo reto, cara, papo reto. Isso aí você tem que estar bem na cabeça, cara. Você tem que saber, igual na Constituição que eu falei pra você, tem que escrever o nome do cara. Então é o seguinte, isso aqui é o quê? O artigo 113, onde guarda a obrigação tributária. O parágrafo 1º, ele vai falar sobre a obrigação tributária principal. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º, ele vai falar sobre o quê? Obrigação tributária acessória. E o parágrafo 3º do 113 vai tratar quando que a obrigação acessória se converte em obrigação principal. Então tem que saber, cara, é o papo reto. Aqui para você ficar competitivo, você quer estudar, tem que ter um estudo de qualidade. Você tem que se impor esse padrão de qualidade. Para ficar o quê? Altamente competitivo. Então, o artigo 113, qual que é o nome dele? Obrigação tributária. Você sabe que tem a principal, que é do dinheiro, e a acessória, que é não dinheiro. O parágrafo 1º do 113. O parágrafo 1º do 113 vai tratar da obrigação principal. Parágrafo 2º, da acessória. E o parágrafo 3º? O parágrafo 3º vai tratar da obrigação acessória que passa a ser a obrigação principal. Mas vamos chegar lá já no terceiro. Primeiro, obrigação principal. Olha aqui. A obrigação principal surge com a ocorrência de quem? Fato gerador. O fato gerador aqui é o quê? Em concreto. Tem por objetivo o que, gente? Olha aqui, pagamento. Dinheiro. Pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Essa penalidade pecuniária, você vai escrever o seguinte. Você não vai escrever nada. Você vai só marcar o amarelinho, que eu vou voltar nesse cara aqui. Vamos pular esse sujeito aqui. Então, assim, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, que tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Professor, qual que é esse crédito? É o crédito tributário. Aí nós sabemos que o crédito tributário tem 3 desdobramentos. Nesse caso aqui, a extinção, exclusão e a suspensão. Extinção, exclusão e suspensão, cada um vai ter o quê? As suas hipóteses de ocorrência. São cenas para as próximas aulas. Pronto, olha de novo. Cara, papo reto. A ESAF adora fazer Ctrl+C e Ctrl+V desse cara. E trocar uma palavrinha. ESAF, FCC, o CESP, todas elas, todas. Obrigação principal. Na introdução eu expliquei para vocês. Surge com a ocorrência de fato, o quê? Do fato gerador. Na prova o cara vai trocar o fato gerador, vai colocar hipótese de incidência. Ou vai colocar fato gerador abstrato. Está errado. É concreto. Que tem por objeto. Qual que é o objetivo? O pagamento. Ó, obrigação principal. Dinheiro. De tributo, penalidade pecuniária. E extingue-se juntamente com o crédito. Ou seja, pagou, extinguiu o crédito tributário. Ó. Extinção. Pagou. Acabou o crédito. Você não deve mais nada para a fazenda. Ah, prof. Ó, professor, não esquece dessa penalidade pecuniária. Tá bom, cara. Tá? Bom, eu vou falar para vocês. Ó. Que isso, eu vou esquecer não. Rapaz, a gente prepara as aulas com bastante carinho, dedicação. Mas não esqueça não, fica tranquilo. Parágrafo 2º do corte. Artigo 113. Artigo 113, qual que é o trabalho dele? O artigo 113, o trabalho é o quê? É definir o tal da obrigação tributária. O parágrafo 1º trata da obrigação principal. E o parágrafo 2º, assim que você deve estudar. Você vai interligando os conteúdos e o conhecimento vai sistematizando, gente. Alto nível de competição. O parágrafo 2º vai tratar da obrigação acessória. A obrigação acessória envolve pagamento de tributo? Não. Ela é acessória. O pagamento de tributo é o principal.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Bingo, importante. Ó, legislação tributária, obrigação acessória. Então, olha só, gente, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Esqueminha para vocês. Esquematizar um cara aqui bacana para vocês. Ocorrência, o surgimento do fato gerador, surge a obrigação tributária principal. Tá? A obrigação tributária principal. A legislação tributária vai definir a obrigação tributária acessória. O examinador vai trocar essas coisinhas. Vai trocar. Fato gerador surge, consequentemente vai surgir a obrigação tributária principal. A legislação tributária vai definir as obrigações tributárias acessórias. Olha só, a obrigação acessória decorre da legislação tributária, que tem por objeto a prestações, não é dinheiro, positivas ou negativas. Positivas, professor! Você é obrigado a me informar sobre a sua renda. É uma informação. Negativa, você não pode fazer determinada coisa. Pronto. Então a legislação vai dizer qual que é as suas obrigações acessórias, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então a legislação tributária que vai definir a obrigação tributária acessória. Professor, você está falando que obrigação acessória não envolve dinheiro? Positivo, não envolve dinheiro. Ah, professor, é obrigação. Pô, obrigação é o quê, gente? Você tem a palavra obrigação, você é obrigado a tal coisa. Se você é obrigado a tal coisa, gente, você tem escolha, você tem que cumprir. Eu tenho que cumprir, eu sou obrigado, eu não tenho a discricionalidade. Mas, professor, e se eu não cumprir a obrigação? Você vai ser punido. Ao parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo fato da sua inobservância. Ou seja, a legislação tributária mandou você fazer determinada coisa, uma obrigação acessória. Você não fez essa coisa. Você não prestou informação. Olha aí. Converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Penalidade. Você vai ser multado. Pecuniária. Multado em dinheiro. Então aí. Professor, então a obrigação acessória pode se converter na obrigação principal? Pode. Quando que ocorre isso? Ocorre isso quando a legislação tributária fala que ele tem determinada tarefa, atribuição, ele não faz. Então ele vai levar uma multa. Multa em dinheiro. Então a obrigação acessória vai se converter em principal pela sua inobservância. Professor, muito legal, professor. Ah, já ia passando. Então eu vou voltar aqui agora, gente. No parágrafo 1º do artigo 113, meu filho. Olha aqui, presta atenção aqui. Lembra aquele lá, penalidade pecuniária? Chegou a hora de explicar ele, ó. A obrigação tributária, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, que tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Essa penalidade pecuniária aqui significa dizer a multa em dinheiro, significa dizer que é aquela obrigação tributária acessória que se transformou na obrigação tributária principal pela sua não inobservância. Você não cumpriu a sua obrigação. Então ela vai surgir o quê? Uma obrigação pecuniária, que também vai ser extinta de acordo com o seu pagamento. Vai criar o quê? O crédito tributário. Tá aí, meu. Pronto. Esse então aí é a obrigação principal. Cara, tem como errar? Não tem, cara. Aqui é papo reto, não tem jeito, né? Vamos agora para o 114. Lembrando que o 113 a gente tem uma aula específica focada no 113 para vocês, para fixar o conteúdo. 113. 114. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei,
como necessária e suficiente a sua ocorrência. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. Professor, essa situação definida em lei é o quê? É a tal da hipótese de incidência. Quando o legislador fala como necessária e suficiência a sua ocorrência, ocorreu o quê? Em concreto. Ou seja, o fato gerador da obrigação principal vai ser a materialização da situação definida em lei, da hipótese de incidência, como necessária e suficiente à ocorrência. Pronto. Então, o fato gerador da obrigação principal é quando aquela hipótese de incidência, aquela hipótese definida em lei, ela se materializou. Como é que o legislador chamou esse materializou? Como necessária e suficiente à sua ocorrência. Professor, ele podia colocar um textozinho mais com umas palavrazinhas mais legal, mais bacana, né? Também acho, cara. Eu acho que podia ter uma redação mais simples, não é isso? Mas é que tem que entender o seguinte, cara. Nós estamos estudando o quê? A Lei 5.172, de 66. Essa lei é do Código Tributário Nacional. Ela foi editada em 66, meu. 66. 66. 66, tá? 66. E lá em 66 ele tinha esse vocabulário. 115. Professor, fato gerador. Professor, obrigação tributária. A obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Professor, nós temos o quê? Nós temos a obrigação principal e nós temos a obrigação acessória. Não é isso? É isso? Se nós temos a obrigação principal e nós temos a obrigação acessória, significa dizer que nós temos o fato gerador da obrigação principal e nós temos o fato gerador da obrigação acessória. O fato gerador da obrigação acessória, que é aquele que é do pagamento do tributo, que é a obrigação financeira, surge quando? Com a ocorrência necessária e suficiente da lei. E o da acessória? É qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Está aí. Ou seja, a legislação tributária vai definir um comportamento de fazer ou não fazer alguma coisa. Se você não fizer, porque é uma obrigação o quê? Acessória da principal. Então você tem a ocorrência do fato gerador da obrigação principal e você tem o fato gerador da obrigação acessória. O fato gerador da obrigação principal é quando se materializa a hipótese de incidência. E o fato gerador da obrigação tributária acessória é quando a lei determina que você faça alguma prestação positiva ou negativa. Positiva, você fazer uma declaração. Tá aí. Negativa, de não fazer alguma coisa. Se a legislação falou isso, já ocorreu o fato gerador. Você tem que cumprir. Lembrando que a acessória não é financeira. Financeira é somente a principal. 116, cara, vamos lá. Salvo disposição em lei, em contrário, considere-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos. Salvo disposição em lei em contrário, considere-se ocorrido o fato gerador. De novo. Considere-se ocorrido o fato gerador. O que vem a ser considere-se ocorrido? Quando se ocorre o fato gerador? Cara, duas situações. O artigo 116, ele vai falar de duas situações. Situação de fato e a situação jurídica. Professor, o que vem a ser a situação de fato? De fato. Situação de fato. Lembra lá do cara que foi viajar e comprou um monte de bagulheira
entrou a mercadoria no território aduaneiro, pronto, já é o quê? Já é fato gerador. É uma situação de fato, há um produto material. Tá certo? Material. Professor, e a situação jurídica? Quando você tem um contrato, quando você tem a posse, quando você compra um terreno, você nunca leva o terreno para casa, não é isso? Tem o quê? Uma relação jurídica. Então, situação de fato. Situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Cara, papo reto. O situação de fato você vai ter que associar obrigatoriamente a palavra materiais. Você comprou a caneta. Ó, comprei. Né, matéria, e tem uma situação de fato. Compra da caneta. Vai incidir tributos. Compra do computador, da televisão. Então você vai ser obrigado a associar a situação de fato à palavra material. Desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias que produzam os efeitos. Exemplos: imposto de importação. O fato gerador é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. A situação de fato. Entrou lá a mercadoria estrangeira, pronto. Já há o quê? A ocorrência do fato gerador. A ocorrência do fato gerador. Professor, mas você mandou para nós situação de fato e situação jurídica.